vida, se nós não dermos a Ele autoridade para fazer. E para me dar autoridade, eu preciso falar com Ele. Eu preciso conversar com Ele. E a oração é isso, essa conversa. Por isso que nós temos que orar. Tá? Por mais que Deus sabe do seu problema, da sua dificuldade, da sua luta, Ele só vai poder agir o dia que você chegar nele e disser: Deus, eu estou sofrendo com isso, eu peço que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor faça algo. Lembra quando Jesus ia saindo de Jericó? No caminho existia um cego. A Bíblia diz que Jesus passa pelo cego. Daí lá na frente, o cego ouviu falar que era Jesus, ele começa a clamar, só que já estava lá atrás. Por que Jesus não curou ele de pronto? Por que Jesus já não passou, já curou ele? Por quê? Porque Jesus precisava que ele clamasse, que ele quisesse, que ele desse abertura, que ele entregasse a autoridade da cura para Jesus. Tá? Se você não entregar, se você não clamar, se você não colocar diante dele, não há como Deus fazer. Deus não vai arrombar a porta do seu coração, Deus não vai arrombar a sua história, a sua vida. Deus não vai fazer isso, a menos que você diga: Pai, eu entrego ao Senhor a autoridade para que o Senhor faça. E como poderoso que Ele é, Ele vai fazer. Amém, Jesus? Então, comunicação com Deus. Oração, além de comunicação, também é relacionamento. O que Deus quer conosco é relacionar conosco. Deus quer ter intimidade conosco. Deus quer ser o nosso amigo. O próprio Jesus disse: não vos chamo servo, mas vos chamo de amigo. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe, o amigo é o íntimo. Então Deus quer que nós sejamos íntimos dele. E a intimidade não vem se não for por relacionamento. A oração proporciona relacionamento. Deus quer relacionar com você. Deus quer relacionar comigo. Deus quer relacionar com a humanidade. Por mais perdida que ela esteja, por mais confusa que ela esteja, Deus quer relacionar. Deus quer trazer luz. Deus quer trazer revelação, Deus quer mostrar o caminho. O próprio Jesus disse para Filipe, quando Filipe disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como nós vamos saber o caminho? Jesus disse: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e vocês não sabem que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e as coisas, as obras que eu faço, não as faço por mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, e Ele realiza as suas obras. Entendeu? Quem vê a mim, vê o Pai. Amém, Jesus? Então Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar. E como é que Ele vai fazer isso? Através do relacionamento. E esse relacionamento só pode ser alcançado por meio da oração. Não tem como você relacionar com Deus se você não orar. Amém? A oração também, ela proporciona uma busca de orientação. Fato é que nós não sabemos o que vai acontecer daqui a um segundo na nossa vida. E não há quem consiga fazer isso. Já foram investidos milhões de dólares para que as pessoas venham e contem o futuro e digam o que vai acontecer. O que muitas pessoas fazem por ter condição financeira muito alta é de promover que o futuro, em alguns pontos, se encaixe com aqueles projetos que eles têm. Entendeu? Algumas pessoas, por ter muito dinheiro, elas conseguem fazer isso, fazer com que o futuro ele se curve diante dos seus projetos, entendeu? Mas fato é só acontecer algo estranho no meio do caminho que tudo cai por terra, porque a pessoa não sabe o que vai ser amanhã. Nós não sabemos. Por isso que na nossa relação de oração com Deus, nós vamos buscar a Deus orientação em todas as áreas da nossa vida. E eu quero dizer para você que o Deus que nós servimos é o Deus que está interessado em revelar coisas. O próprio texto sagrado diz, a Bíblia diz assim: Deus não fará nada sem antes revelar aos seus ungidos, aos seus filhos. Deus não vai fazer nada sem mostrar o que Ele vai fazer para aqueles que são íntimos dele. Tem um texto da Bíblia que fala que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, e na hora que Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, Deus entra num dilema. Ele começa a conversar com Ele mesmo, dizendo: direi ao meu discípulo, direi ao meu filho, direi ao meu amigo Abraão o que eu vou fazer, sendo que ele vai ser um dos grandes homens da terra. Na hora Deus entrou no dilema, falou: eu não posso destruir Sodoma sem contar para o meu filho, porque ele é meu íntimo. Então, quando você está em comunhão com Deus, Deus te orienta sobre as coisas que vão acontecer. É por isso que o livro de Daniel relata tudo o que vai acontecer. Nós estamos vivendo hoje coisas que está escrito no livro de Daniel que praticamente ninguém imaginava que um dia seria daquela forma.
Até mesmo a questão da estruturação dos governos do mundo, que fala ali sobre a Grécia, sobre Roma, né? Tudo isso foi dito antes. E por que foi dito antes? Porque Daniel, como diz a Bíblia, era um jovem muito amado, era um jovem íntimo de Deus. Então, busca de orientação. Você tem que orar. Você não pode ir tomando decisões à torta e à direito. Você não pode ir fazendo as coisas segundo aquilo que você acha que está certo. Não. Na oração existe a busca de orientação. Senhor, posso me casar com essa pessoa? Senhor, posso fazer esta faculdade? Senhor, posso abrir esta empresa? Senhor, posso fazer essa doação? Senhor, tudo nós temos que, em oração, colocar diante de Deus. A Bíblia diz que tudo seja, as nossas petições sejam colocadas diante dele. Amém? Então é através disso que nós vamos ter sabedoria e discernimento para agir nas situações difíceis da vida. Eu sempre gosto de dizer o seguinte: o homem viver sem Deus nessa terra, sem orar, sem clamar a Deus, é uma aventura desastrosa. Por quê? Porque nós só vamos ter sucesso nessa terra se nós tivermos orientação de Deus na nossa caminhada. Ok? Então é muito importante você entender, a busca de orientação você terá por meio da oração. Também na oração existe a expressão de gratidão, agradecimento a Deus por tudo que Ele faz, que uma pessoa que não ora, ela não consegue enxergar. Quando você entra no estado de oração, o próprio Espírito Santo começa a te mostrar cada coisa que você precisa agradecer a Deus, porque nós somos ingratos de natureza, o ser humano é ingrato de natureza. O que acontece? Muitas vezes nós estamos na presença do Senhor, Deus está agindo, Deus está trabalhando na nossa vida e nós estamos ingratos. Olha o que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto. A Bíblia diz que Deus mandou maná, eles estavam no deserto, não podiam comer uma comida pesada, porque eles não tinham, né, condição de comer um alimento pesado, e eles então, ingratos diante de Deus, disseram: nós estamos cansados de comer esse pão, nós queremos carne. E aí Deus então fica irritado com eles da carne. O que acontece? Depois que eles comem, um monte morre. Por quê? Porque eles estavam pedindo, estavam sendo ingrato com o que Deus estava fazendo. Muitas vezes nós não entendemos, mas a situação que nós estamos, o momento que nós estamos vivendo, são permissões de Deus para que Deus construa algo mais poderoso na nossa vida. E se nós não entendemos isso, nós nos levantamos contra Deus, nós nos irritamos com Ele, e aí a gente pede algo para Deus que não é o momento, que não é a hora, e Deus dá aquilo e a gente simplesmente se destrói. Então, nesta noite, entenda bem, oração é gratidão, é louvor, é agradecimento por tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida. Começa a orar e você vai ver os livramentos que Deus tem dado, as bênçãos que Deus tem feito. Amém, Jesus? Então, oração, queridos, oração. Tem bastante pessoas aqui falando aqui na live, deixa eu ver aqui. Deixa eu só... Aqui a Jéssica está dizendo boa noite, a paz, Deus abençoe, Jéssica. Silvia Brito está dizendo Deus gosta de conversar. Exatamente, Deus gosta de conversar, né? Silvia Brito está dizendo boa noite, pastor. Que mais? Eduardo Silva está dizendo. O Eduardo falou que queria uma palavra. Eu tenho certeza, Eduardo, que Deus já está falando no seu coração. Deus já está falando na sua vida. Eu tenho certeza absoluta. Mais alguém aqui falou alguma coisa? Deixa eu ver. O Vitor Vaz está dizendo que bom, você está bem? Graças a Deus, Vitor. Deus abençoe sua vida, viu? Glória a Deus. Então, pessoal, gratidão, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem operado na nossa vida, tá? Nós não vamos ser ingratos. Paulo diz para Timóteo, nos últimos dias vamos ser muito egoístas, amantes de si mesmo. Tem pessoas que só olham para o seu umbigo, só olham para os seus problemas, para as suas dificuldades. Esquece que enquanto você está passando essa luta hoje, existem milhões que estão passando luta muito piores que você. E muitas vezes esses que estão passando luta pior do que você estão agradecendo a Deus, estão louvando ao Senhor. Então, a oração te leva a agradecer a Deus. Olha para a sua vida, olha para a sua história e veja os livramentos, veja as bênçãos, veja os milagres que Deus tem feito. Veja o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Então, gratidão. A oração é a maneira de expressar agradecimento e bênçãos recebidas. É um reconhecimento das coisas boas na vida, que vem de uma fonte, que vem de Deus para nossas vidas. Tá? Então, na hora que você estiver orando, você vai agradecer a Deus. Também, a oração é um momento de confissão e de arrependimento. A oração oferece um meio para você confessar os pecados e para você se arrepender. Sabe aquele momento
em que talvez você fez algo errado, mas você não se deu conta